Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Hoje vamos conversar um pouco sobre carburador Evinrude Johnson. Nós temos aqui o modelo do Evinrude 30 HP, ano 92, 95 aproximadamente. Veja bem, este aqui é para um 30 HP, mas os princípios se aplicam para toda a linha 25, 30, 35, 50. O princípio do carburador é praticamente o mesmo. Alguns pontos a considerar sobre limpeza, teste do sistema de partida a frio. A gente vai ver vários detalhes aqui, certo? Se ficaram com interesse nesse tema, vamos lá, me segue no vídeo e roda a vinheta. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Vamos começar pelo corpo do carburador. Ele já foi limpo, tá? Foi totalmente desmontado, limpo. Vocês podem ver que a sede do carburador ela é removível. Na hora da montagem, uma junta de teflon para vedar. Sempre é bom desmontar todo o carburador para fazer uma limpeza mais profunda. Certo. Vejam bem essa peça aqui, ó. Percebe? Ela é chamada de flauta, mas o nome dele é emulsionador. Ele é encarregado, tá, de fazer uma premistura da gasolina com ar proveniente de fora do carburador, e propriamente já como fala o nome, para emulsionar o combustível, tá? Para diminuir a densidade dele. Veja bem, na hora da limpeza é importante que esses furinhos aqui do emulsionador, que são os capilares, fiquem bem limpos, desobstruídos, porém tenham cuidado de não usar nenhum arame ou algum outro metal mais grosso que o furo para abrir eles. Não podem modificar o diâmetro desses furos de nenhuma maneira, porque se modificar eles, agrandando, né, obviamente, o que vai acontecer? Vai variar, vai modificar a marcha do motor. Esse tubo aqui é o encarregado de dar o torque certo em cada regime de funcionamento do motor. Para vocês terem uma ideia aproximada, o motor na marcha lenta ele precisa de uma mistura mais rica para funcionar corretamente. Em meia carga, essa mistura empobrece, certo? Ele tem que empobrecer. E em alta rotação, alto giro a pleno, novamente a mistura se torna mais rica. Tudo isso aí é administrado e controlado por esse tubo emulsionador, certo? Veja bem que o ar que recebe esse tubo, ele vem, aqui está o duto, tá vendo? Bem, aqui tem um duto, aqui tem um furo, ele vem por esse lado aqui e entra por aqui. Então, esse furo tem que ter ligação com esse poço do emulsionador, esse pocinho aqui, certo? E ao mesmo tempo ele passa do outro lado e eu respiro da cuba. Que vocês testam aqui? Obstruem com o dedão aqui, com o dedo, e assopram aqui e ele tem que sair ar nesse lugar, certo? Saindo ar aqui, tá ok. Obviamente também tem que sair aqui ar quando vocês tiram o dedo, já que eu respiro da cuba, certo? A cuba do carburador, aqui nós temos o poço do emulsionador, e aqui embaixo vocês podem ver que ele tem uma ligação, tem uma galeria interna, e justamente ele vai o cicler nesse lugar aqui, ó. Vamos dar um zoom, percebe? Aqui dentro vai um cicler parafussado, ele vai puxar gasolina por essa entrada aqui. O combustível vai entrar dosificado por esse glisser, ou cicler. Ele vai passar por aqui a gasolina e vai subir
tá? Através do poço, do emulsionador, para alimentar o difusor de alta que fica lá dentro. Exatamente por aqui, por esse tubo que está aberto, tem uma beirada aí, vocês podem ver, uma frestinha aberta, bem aí. Pois é por aí que vai sair o combustível que alimenta o nosso motor em alta, o difusor de alta. E esse outro canudinho que continua para cima, ele é oco também, ele está aqui, ó. Outro elemento que vocês têm que cuidar que esteja totalmente desobstruído é o que alimenta o motor embaixo. Ele vai chegar até aqui em cima, vocês percebem? Ele chega até aqui e a gasolina vai vir nesse pocinho aqui. A gasolina que sobe por aquele tubinho de baixo vai vir até aqui e vai alimentar o nosso motor através desses furinhos que tem aí em cima. Esses furinhos de progressão de marcha ou glisser de baixa. Tá aí eles, ó. Esses 4 furinhos tem que estar totalmente desobstruídos e limpos. Se vocês têm problema de lenta, o motor tá tudo certo, não tem entrada de ar, tá tudo ok. Mesmo assim, vocês têm um problema de lenta, que ele não aceita regulagem lenta. O problema pode estar aqui embaixo. Esse tampão é removível, tipo das motosserras, e aqui embaixo pode estar obstruído a entrada de combustível que alimenta embaixo, ou é nesse tubinho aqui dentro, que passa pelo duto de admissão, lá tá ele, e vai alimentar o nosso motor embaixo, certo? A regulagem da lenta é feita com essa agulha aqui, que vai justamente nesse lugar, e ele, que ele regula? Ele é contrário ao que possa se pensar, ele não regula a entrada de ar, ele regula a quantidade de gasolina que vai passar para o motor ficar na lenta. Quanto mais aberto, quanto mais você gira no anti-horário, ele vai se afastar, vai abrir, vai dar mais passagem de combustível lá embaixo, a marcha vai ficar mais pesada, com uma mistura mais rica. Quanto mais vocês apertam no sentido horário, mais ele vai fechar e mais vai empobrecer a mistura, ok? Eu geralmente ajusto esse parafuso até encostar e abro aproximadamente de 2 a 3 voltas, e daí depois você faz a regulagem fina, certo? Vocês têm que prestar atenção que, como a gente já falou sobre o poço e o emulsionador, ou a flauta, vocês podem ver que um encaixa dentro do outro, perdão, é desse lado aqui, agora sim. Um encaixa dentro do outro, certo? Então, é importante que ele leve essa junta e esteja em boas condições. Que essa junta aqui, veja bem o que acontece. Ele permite a circulação livre de ar através da entrada desse lado aqui. O ar entra por aqui e circula livre através desses furinhos. Porém, ele veda o poço do emulsionador ou da flauta para que não entre ar da cuba. O ar da cuba não contamine o funcionamento do emulsionador. Não pode passar ar da cuba para esse pocinho aqui. Ele tem que ficar totalmente vedado. O único ar que vai entrar aqui vai ser esse ar aqui proveniente de fora, da parte externa do carburador, que é o que vai regular a marcha do motor nas diferentes curvas de torque, certo? Então, muito cuidado com essa junta. Vocês colocam no lugar, colocam a cuba, e vocês percebem que agora sim, ele não está encostando, ele fica com essa separação que é justamente que vai ser compensada por la junta da cuba, certo? Os cachorros do vizinho estão um pouco nervosos, não posso fazer muito, já que aqui na oficina não tenho uma isolação acústica, mas paciência, vamos lá. Certo, a gente já viu, então, o corpo do carburador. Sobre a cuba e o cicler, o glisser, nesse caso aqui,
nós estamos falando de um 162 que corresponde a esse Evinrude 30 HP. Tá aqui, ó. Como é que vocês inspecionam um Cicler ou Glisser para saber se ele não tem desgaste? Esse aqui é responsável pelo consumo do motor. Sobretudo em alta meia e alta rotação, obviamente. Se esse Glisser não tiver dentro dos parâmetros, dentro do tamanho que tem que ser, ele vai afetar toda a regulagem do motor. Vocês examinam dentro dele e vamos ver se conseguimos iluminar aqui, para ter uma ideia. Esses vincos do começo do furo, ele tem que ter a borda bem afiada, bem reta. Todo furo tem que ser reto. Ele não pode ser afunilado. Vocês entendem? Ele não pode ser afunilado, ele tem que ser reto, indicando que não tem desgaste. Se a entrada dele for afunilada, em formato de funil, ele tá mostrando que ele está com desgaste. Ele foi erosionado pelo uso, pelo tempo. Ele desgastou e, obviamente, ele vai dar mais entrada de combustível e aí ele deve ser substituído. Esse Glisser aqui está perfeito, até porque esse motor não tem muito uso. Aqui já foi limpo, tá? O duto lá tá ele, ó, perfeitamente limpo lá dentro. Ele vai ligado no poço do emulsionador, então a gente vai colocar ele de novo. Ele entra por fora, veja bem. Eu tinha uma chave, aqui tá ela, uma chave de fenda. Galerinha, a chave de fenda tem que ser boa, tem que ser bem afiada, o encaixe dela certo, para não estragar a fenda do Glisser, porque se acontecer de estragar a fenda dele, vocês não tiram mais daí, certo? Aqui, ó. Fica muito complicado de tirar depois que a chave de fenda não pegar certo no Glisser. Ele não vai sair daqui, vai ser muito complicado tirar ele daqui. Veja bem, percebe? Vamos ver se conseguimos dar um foco aqui. Ele já foi afrouxado alguma vez com uma chave ruim, certo? Vamos ver se conseguimos aproximar um pouco mais aqui. Olha aqui que eu estou falando para vocês. Ele tem que encaixar até lá embaixo para ter um agarre bom, para evitar que estrague essa fenda, porque se patinar a chave lá dentro depois fica complicado mesmo de remover esse Glisser de lá e pode condenar a cuba do carburador. Quando tem desgaste, como eu já falei para vocês, o Glisser está com desgaste, o ideal mesmo é trocar ele. Se você não tem uma galga, um calibrador de Glisser para deixar ele no tamanho original, às vezes acontece, a gente não acha a peça nova. Vou dar um jato dela aqui. Às vezes acontece de a gente não encontrar o Glisser original, mas nesse caso aqui é possível ainda, você acha bastante nos sites estrangeiros, mas de não achar, dá para fechar ele com estanho e reabrir de novo no tamanho certo, tá, galerinha? Mas o ideal mesmo é colocar novo. Esse parafuso que vai aqui fora agora eu vou mostrar para vocês, que é o que veda a cuba do carburador na entrada do Glisser. Ele também leva uma arruela de teflon, que é encarregado de vedar enquanto ele não vai entrar ar, não, mas ele vai vazar gasolina. Ele vai sujar toda a bandeja do motor se essa peça aqui não tiver boa.
todos, perfeito, todos os parafusos desse carburador aqui da Evinrude e Johnson são polegadas, passo polegada, 5-volt, ele não é milimétrico, tanto é que eu tô aqui com um macho 3DC6. Por que eu tô com esse macho aqui? Eu tive que repassar 2 roscas do corpo do carburador, porque esse carburador veio com 2 parafusos original e 2 milimétricos, 5 milímetros por 0,8. Não são os parafusos, ele vai entrar e vai travar, e eles foram forçados para encostar a cuba no lugar. Foi um trabalhão tirar esses parafusos daí, até porque um deles, a chave patinou dentro, já não prestava a cabeça do parafuso, e teve que ser removido com um alicate de pressão, mas saiu. Eu repassei as roscas, ficou ok, certo? Muito bem, já temos montado então a cuba, já está pronta. Vamos terminar o corpo. A boia microporosa, ela não é uma boia de corpo oco, mas sim de um material microporoso. E naqueles microporos ele tem ar dentro, galerias de ar, e isso aí faz com que ele flutue, certo? Você sente o peso dela, se ela está ok, ela é bem leve. Se você sente que está ligeiramente mais pesada, o que pode acontecer? Ela pode estar encharcada, saturada de combustível dentro dela, e ela vai afundar, ela não vai flutuar como tem que ser, e aí tem que ser substituído. A agulha da admissão, vocês já conferiram, enquanto a desgaste da pontinha dele, a ponta de Viton tem que estar parelha, não pode ter desgaste. E depois também a gente vai fazer o teste aqui, ó. Esse grampinho aqui é o encarregado de liberar a passagem de combustível, e quando a boia desce, ele puxa a agulha da admissão. Por quê? Porque pode acontecer da agulha ficar travada. E se não tiver isso aí, a agulha não vai descer. Na hora da montagem, a agulha e essa pestaninha aqui ficam para o mesmo lado. Não vão se enganar e montar virado. Levem como referência isso. A agulha e a pestana apontam para o mesmo lado. E, obviamente, ela vai para baixo. O eixo da boia aqui que encaixa, ela é de plástico, mas o original dela estava deteriorado, já estava ruim, então eu substituí por um de aço inox. Veja aqui, ó, a altura da boia não está certa, é nessa posição. O nível do combustível na cuba vai ficar muito alto, você consegue regular ela. Também não está certo. Deixa eu ver. Tá, perfeito. Aqui vai ficar. Essa aqui é a posição que a gente quer. A parte de baixo da boia, aqui, parelho com a base do corpo do carburador. Agora vejam o funcionamento daquele grampinho que eu falei para vocês. Aqui, ó. O que acontece? Quando a boia desce, porque a cuba vai esvaziando, ela obviamente vai descer também, a boia vai descer e vai puxar a agulha junto. Se ele não tiver esse grampinho aqui, pode acontecer da boia descer e a agulha ficar presa e não liberar combustível para a cuba, certo? Agora vamos terminar a montagem. Aqui. Essa junta aqui também, ela tem que estar em boas condições. Ela é de um material emborrachado. Veja bem, a entrada de combustível que vem da bomba de gasolina, ele entra por esse nipple, passa por esse furo aqui, entra nesse outro furo aqui, percebe? Bem aqui, e por uma galeria interna ele vai sair através da agulha da admissão de combustível. Então, vocês já perceberam que se
essa junta aqui não estiver em boas condições, ele pode dar vazamento de gasolina nesse lugar, certo? Perfeito. Altura de boia ok. Junta no lugar. A junta do poço do emulsionador também no lugar. Tudo limpo. Cicler já apertado. Cicler ou glisser apertado no lugar. Firme. Agora vamos fechar. O nosso carburador. Parafusos 316. Vocês podem ver que a cabeça do parafuso é diferente, justamente pelo fato de que alguém trocou os parafusos e não colocou logo os original. Colocaram um milimétrico, eu repassei a rosca e coloquei os parafusos no comprimento certo e o passe de rosca certo. Somente a cabeça deles não é a mesma, porém ele vai funcionar perfeitamente. Hoje a minha rua aqui na frente está mais movimentada que o normal, mas é somente por essa semana. Depois volta tudo à normalidade novamente. Vamos apertar bem esses parafusos. Sempre apertando cruzado, né? Ótimo. Aqui já está tudo pronto. O que a gente vai fazer agora? A boia tá solta lá dentro, como tem que ser. Agora a gente vai fazer um teste de estanqueidade da agulha. Nós precisamos saber se a agulha está vedando como tem que ser, se está tudo certinho. O que a gente vai fazer aqui? Vamos firmar melhor essa câmera aqui. Perfeito. Vamos injetar ar dentro do carburador, aproximadamente 1 bar a 1 bar e meio, e ele não pode baixar, ele tem que manter a pressão. E nessa posição, já que se vocês colocarem nessa posição, obviamente a boia vai descer e o passe de gasolina vai estar liberado. Sin embargo, nessa posição aqui, ele tem que, vamos calçar com alguma coisa aqui embaixo, ele vai ter que vedar, certo? Um bar e meio. Não pode baixar, ele tem que manter a pressão. Se ele baixar, nós temos um problema na agulha da admissão. Tá aí. No momento que eu virar o carburador, vejam bem, tá certo? Novamente. No momento que eu virar ele. E com ele, com a boia para baixo, ele dá passagem direta. E é assim que tem que ser. Virou novamente. Tá certo. É isso aí então, galerinha. Tá aqui, o carburador tá pronto. Último detalhe que eu vou falar para vocês aqui. Tem modelos que vem com o solenoide, vamos falando da partida frio,
com um solenoide, um pistãozinho. Solenoide é um eletroímã, um pistãozinho que trabalha dentro. Cada vez que você aciona ele lá no controle, na chave do controle, na caixa de controle, lá onde tem o acelerador, a troca de marcha, tudo mais, cada vez que você aciona, aquele pistãozinho entra e fecha a borboleta do afogador. Para quê? Para enriquecer a mistura na partida frio. Certo, esse aqui vocês podem ver que não tem a borboleta. Eu gosto desse sistema aqui. O que ele tem? Ele tem uma válvula elétrica aqui. Também tem um solenoide dentro, só que ele funciona com uma válvula. Qual é o funcionamento dele? Veja bem, aqui ó, por esse duto mais grosso, ele vai ligado na linha de combustível, tá? Geralmente num T, tem um T, uma das mangueiras vai para alimentar a cuba do carburador, daquele T, e a outra mangueira alimenta no sistema de partida frio. A gasolina chega até aqui, fica aqui dentro. Isso aqui, uma válvula está fechada. Aqui tem outro nipple, se vocês percebem, mais fininho. Veja bem. E tem esse tampãozinho aqui, que nada mais é que um selo, porque ele deveria ter outro nipple aqui, que seria para quê? Para o sistema que trabalha com um banco de dois carburador. Como aqui nós temos só um carburador, vai ser necessário só uma saída para alimentação de partida frio. Aqui vai essa mangueira. Sempre essa mangueira vocês têm que se certificar que esteja boa, que é flexível a borracha e que vede bem. Ela vai nessa saída, faz toda a volta e entra aqui, ó. Percebe? Sistema de partida frio. Ele vai alimentar o motor bem nesse lugar aqui. Aí. Tá vendo? Bem aí tá a saída. Essa aqui também vocês têm que se certificar que esteja desobstruído. E como é que vocês testam? Assim, ó, ao contrário do que possa se pensar, isso aqui não é uma bomba que pressuriza combustível e injeta combustível da pressão aqui na entrada, tá, do duto da admissão. Ele vai dar diretamente lá nas válvulas de paleta. Não é uma bomba, não. É simplesmente uma válvula que deixa passar ou não deixa passar combustível para esse furo. Ele não tem pressão positiva nenhuma. O teste que se faz aqui com esse interruptor ou essa valvulinha ou esse comando, você pode girar ele, ó, na posição perpendicular ao sistema, a válvula aqui. Ele está na posição de trabalho, vamos dizer assim, da operação elétrica. Ele vai ficar habilitado, a válvula, por comando elétrico. Quando você dá partida, você vai ou apertar a chave em algum modelo ou levantar uma alavanquinha e ele vai acionar a válvula aqui dentro e vai liberar combustível que tem na linha de passagem de combustível. Ele já vai vir pressurizado pela bomba, vai liberar para a entrada do duto de admissão e assim dar partida no motor, enriquecendo a mistura. Muito bem, vamos lá então. Prestem atenção. Aqui eu tenho 12 volts, corrente contínua, é a bateria. Eu vou aterrar um dos terminais, tá aí, ó, no próprio corpo do carburador, certo? E vou aplicar 12 volts aqui, ó, no vermelho do solenoide. Prestem atenção, me escutem. Isso aí está indicando que ele está funcionando. Certo, vejam bem, vamos fazer o teste então de estanqueidade do solenoide de partida a frio. Aqui, ó, eu vou injetar ar a pressão, aproximadamente 2 bar, no nipple de entrada do nosso solenoide. Aqui a saída, e nessa posição ele vai estar fechado, ou aliás na posição de trabalho automático, acionado pelo solenoide elétrico. Vamos injetar 2 bar de pressão, aproximadamente, tá aí.
Primeiro, ele tem que se manter estável, não pode dar vazamento nenhum, indicando que o combustível vai ficar preso nessa válvula e não vai ser liberado sem necessidade lá nesse duto lá dentro, o que pode atrapalhar, sobretudo, a marcha lenta do motor. E aumentar o consumo, obviamente. Tá aí, tá estanco. Agora, prestem atenção. Fiquem cuidando. O relógio, eu vou aterrar o negativo e vou colocar 12 volts no outro fio do solenoide, o vermelho, que é isolado do terra, obviamente. Vamos alimentar ele e veja o que vai acontecer. Perceberam? Tá funcionando? Ele vai segurar o combustível que vem da bomba. Porém, no momento que você acionar a chave lá no controle para enriquecer a mistura para uma partida fria, ele vai liberar combustível. Está funcionando perfeitamente, ok? Muito bem. Outra coisa. Aqui, ó, essa alavanquinha aqui, e nessa posição, como eu falei para vocês, perpendicular à solenoide, está na posição de trabalho para o comando elétrico. Ele pode ser mexido. Você mexe aqui, o que vai acontecer? Aqui ele está aberto, ele está dando passagem direta da bomba para o duto de alimentação da partida frio. Aqui ele não está fechando. Se entrar gasolina por aqui, ele vai sair diretamente aqui. Por que ele tem essa função aqui? Função de talher ou de service. Se você está trabalhando no motor e precisa dar partida, para não se deslocar até a caixa de comando, acionar a bomba, aliás, acionar o afogador, você simplesmente faz de maneira manual. O motor pegou, retorna novamente na posição fechada, está tudo certo. Tá faltando a regulagem, a agulha de regulagem em baixa. Ele leva uma borracha, tem que estar flexível, não pode estar rachada, dura, rígida. Ele tem a posição certa, vai encaixar só nessa aí mesmo. Aqui, perfeito. Percebe? Ele tem tipo uma chaveta. Finalidade dessa borracha, além de vedar possível fuga de gasolina ou entrada de ar falso, é dar uma fricção para a agulha para evitar que ela afrouxe por conta pela trepidação. A gente vai encostar. E o que vamos fazer aqui? Depois de encostado, eu vou afrouxar 3 voltas ela, aproximadamente. Aqui, ó. Uma, duas, três. Vamos 3,5. Perfeito. Essa regulagem com isso aí, ele tem que pegar e ficar razoavelmente bem. Como que você sabe se a mistura está muito rica ou muito pobre? Se o motor pegar, você deixar na lenta e ele ficar contando, mas daqui um pouco ele dá uma tossida, então, ou desliga, ou continua, e aí sempre dá aquela, tipo um soluço, tá? Mistura muito pobre, pouca gasolina para a quantidade de ar que está entrando, vocês abrem um pouco mais a agulha até emparelhar a marcha. Se está muito aberto, a marcha fica pesada, não fica boa. A reação do motor fica lenta, vocês vão acelerar, ele demora um pouco em subir o giro e disparar. Eu vou mostrar num vídeo seguinte, no conteúdo seguinte, a regulagem desse mesmo motor. Eu não vou colocar aqui toda a parte da manutenção dele, já que é bem extensa. E eu não sei também qual é o dia que vai sair esse material, porque eu estou esperando uma peça dele. Se chegar logo, vai ser o vídeo subsequente, agora, a continuação. Se não, pode ter intercalado algum outro conteúdo e depois sair ele. Mas com certeza o vídeo vai estar aí. Eu vou mostrar para vocês a regulagem dele, tanto da válvula borboleta, com a entrada de ar embaixo, como a regulagem da entrada de gasolina ou saída de gasolina também embaixo, certo? E vamos aferir o ponto de ignição dele com a lâmpada, ok?
Um último detalhe, quando eu mostrei para vocês o teste de estanquidade da boia, prestem atenção. Quando vocês fazem o teste, se ele dá vazamento, pode acontecer do vazamento ser ou nessa junta ou na agulha de admissão, esses dois pontos possíveis de vazamento. Se ele está vazando, está caindo a pressão no relógio, com pressão positiva dentro, mas num bar vocês mergulham o carburador em um líquido, água, e se dá vazamento aqui, vocês sabem que é a junta. Se dá vazamento por dentro do carburador, vocês sabem que é a agulhinha da boia, agulha da admissão. Tá, galerinha? Então é isso aí. Espero de coração que esse conteúdo tenha sido de utilidade, seja de utilidade. E espero vocês na continuação desse vídeo, tá? Fiquem atentos ao canal. Se gostar, deixa o like, vamos fortalecer o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Eu sempre estou postando conteúdo de mecânica leve, motor de popa, motosserra, roçadeira, gerador, soprador, sempre tem conteúdo sobre essa mecânica de pequeno porte. Tá, galerinha? Um abraço, até a próxima.